Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Paz, Senhor. Primeiramente, expressar minha gratidão e dizer que é um motivo de alegria voltar aqui nesse púlpito novamente. Anos aqui nesse. Obrigado, pastor Orlando, pela confiança. Os irmãos que não me conhecem, meu nome é Gustavo. Estou aqui nessa casa desde 2011. É a oportunidade, o privilégio de ficar 5 anos fora, então por isso que talvez alguns irmãos não estão tão familiarizados comigo aqui. Mas amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 31. Glória a Deus, aleluia. Trate esse culto, amado, como somente mais um culto, somente mais um dia, somente mais uma quarta-feira. Está um pouquinho frio, a igreja talvez poderia estar lotada, alguns irmãos não vieram, mas tenha fé que daqui podem sair palavras proferidas e sentenças podem ser liberadas essa noite, podem mudar o rumo da sua vida, amado. Amém? Gênesis 31, verso 3. Encontrou, pode dizer amém. E o texto diz assim: Disse o Senhor a Jacó: Volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra. Ela foi lida, Pai, que nós possamos ser edificados por ela. Fale conosco, nos edifique, nos exorte. Em nome de Jesus, nós repreendemos já toda opressão maligna, tudo aquilo que vem atrapalhar esse culto, Senhor, e roubar essa palavra do coração dos irmãos, seja repreendido agora, em nome de Jesus. É assim que eu oro. Amém. Mas hoje eu quero pregar uma mensagem em cima desse texto com um tema, com um título, aliás: Histórias novas em cenários antigos. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse personagem um pouco singular que é Jacó, foi um dos pais da fé. Eu quero trabalhar 3 pontos, amados, com vocês. E deve ser muito interessante nós vencermos na vida, uma pessoa vencer e ela voltar para a casa dela, ela vencer financeiramente, estudar, trabalhar, se formar, ser alguém na vida, ter sucesso e voltar para a casa dos seus pais ou voltar para a sua cidade de origem, para que as pessoas ali possam ver a sua mudança emocional, espiritual. Deve ser muito interessante. Mas Jacó foi um cara que venceu, mas ele não podia voltar, porque a forma como ele saiu não foi boa. A forma como ele saiu não deixou portas abertas para ele voltar. E é interessante esse texto aqui em Gênesis 31, onde Deus diz para ele: volte para a casa, a terra dos teus pais, que era Canaã. Deus falou com Jacó para ele voltar, porque tinha ali histórias mal resolvidas que ele precisava resolver. Então nós vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. Jacó, aqui nesse contexto, amado, nesse contexto ele já tinha enganado seu irmão, né, tomado a bênção da primogenitura, já tinha enganado seu pai, consequentemente. Ele tinha já fugido para Harã, né, para a terra do seu tio, Labão. Ali ele já havia trabalhado 14 anos por Lia e por Raquel, e mais 6 anos, certo? Ele trabalhou 20 anos para Labão. E a Bíblia diz que depois de 20 anos, nesse contexto, Jacó já era rico,
ele já tinha 2 esposas e 2 concubinas, já tinha filhos com todas elas. Era um homem rico, próspero, abençoado. E Deus pede para ele voltar para casa, para a terra dos seus pais. E aqui talvez nós já aprendemos algum princípio, ou pelo menos fica uma pergunta para nós nessa noite. Será que eu e você temos alguma história mal resolvida, na qual o Senhor quer que nós resolvamos? Algum lugar que nós precisamos voltar, na qual quando nós saímos, nós não saímos de uma maneira muito legal ou da forma mais adequada? Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, amados, Deus ama construir histórias novas em velhos ambientes. Aleluia. E é interessante porque nós pensamos muitas vezes que o amor de Deus, ele tem a ver com transformar situações. Que o amor de Deus tem a ver com a mudança de cenários. Nós até oramos por isso, né, amado? Para que Deus altere uma situação, altere um cenário. Mas geralmente Deus não age dessa forma. Não quero dizer que Deus não possa mudar uma situação da tua vida, Deus não possa mudar um cenário, mas geralmente Deus não age assim. Por quê? Porque Deus age mediante um padrão. Deus tem um padrão que Ele age. E amado, o Evangelho, ele não transforma situações. O Evangelho transforma pessoas. E pessoas transformadas voltam a ambientes antigos e resolvem o que precisa ser resolvido. Aleluia? O Evangelho não é sobre cenários, sobre situações. É para transformar o Gustavo, o Danilo, o Telmo, todos nós. O Evangelho transforma pessoas, amados. Aleluia? Deus faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser e quando Ele quiser. E Ele transforma gente, Ele transforma pessoas, gente, e gente transformada transforma cenários. Foi isso que aconteceu com Jacó. Ele ficou 20 anos, sofreu, trabalhou muito para o seu tio, foi enganado. O salário dele foi alterado 10 vezes. Trabalhou 14 anos pelas 2 esposas. Foi enganado diversas vezes. Mas Deus trabalhou na vida de Jacó. Deus trabalhou nele para que ele pudesse voltar para a terra dos seus pais e resolver o que tinha para ser resolvido. Aleluia. Parece que Deus gosta desse padrão, cenários de coisas novas em cenários antigos. Eu poderia aqui falar de alguns personagens da Bíblia que você conhece muito bem, como Paulo, Moisés, como o gadareno que Jesus transformou a vida e depois mandou ele voltar. A mulher pecadora que foi perdoada e Jesus mandou voltar para casa. Então existe um padrão, amado. Deus trabalha em um padrão. Ele pode fazer algo diferente? Obviamente, Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, quando Ele quiser. Mas existe um padrão. É fácil, amado? Não é fácil. Mas esse é o padrão. E Deus, preste atenção, Deus quer transformar você. Deus quer me transformar para que nós possamos mudar cenários. Aleluia? O segundo ponto que eu quero trabalhar com você é: se preocupe menos com o cenário e mais com a história que Deus está construindo em você. Nós temos que entender que o que Deus quer fazer em mim, em você, é muito, muito maior do que Ele quer fazer através de você. O que Deus quer fazer em mim e em você é muito, muito maior do que Ele quer fazer através de você.
A obra de Deus é muito grande e não vai deixar de fora eu e você, amado. É interessante que aqui nesse contexto também, olha só que interessante, né? Nós estamos falando sobre padrões, que Deus tem um padrão, e geralmente nós também temos um padrão. Jacó, quando ele foge, quando Deus pede para ele voltar para Canaã, ele agiu no mesmo padrão de antes. Ele saiu fugido. Ele fugiu de Labão, pegou as suas duas mulheres, suas duas concubinas, seus filhos, seus rebanhos e aquela comitiva toda, e ele fugiu. Assim como ele já havia fugido do seu pai Isaque e do seu irmão Esaú. Então perceba que existe um padrão na vida de Jacó. Talvez exista um padrão também na minha vida, na sua vida. Padrão que talvez não seja tão bom, mas que você sabe qual é. Nesse ponto aqui, Esaú queria tirar satisfação com Jacó, queria tirar uma história limpa há 20 anos. Isaque, o pai dele, queria ter uma conversa com Jacó. Labão está voltando e perseguindo Jacó. Labão quer pegar Jacó. Os cunhados dele querem pegar ele. Até Deus quer ter um particular com Jacó. Mas Jacó estava fugindo, amado. Porque ele estava agindo conforme um padrão. Um padrão que iria ser quebrado. Aleluia! Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 32. Nós começamos em Gênesis 31, agora o 32, verso 22. E é um texto muito conhecido. Tenho certeza que todos que estão aqui já ouviram essa porção. Amém? Gênesis 32, verso 22 diz assim: Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Preste atenção nisso, amado. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a articulação da coxa e se deslocou a articulação da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então o homem disse: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem: Qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: Diz-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Aleluia, glória a Deus. É interessante, amado, que nesse contexto, nesse ponto da vida de Jacó, quando Deus pede para ele voltar para a casa dos seus pais, no percurso, ele tem a maior experiência da vida dele. O momento onde ele se encontrou com o próprio Deus. Tem algumas não traduções, posso dizer, versões, não, alguns estudos que dizem várias coisas sobre esse texto, mas um deles é que isso foi uma teofania, ou seja, que foi o próprio Deus que se manifestou a Jacó. O próprio Deus se manifestou a ele aqui nesse texto. E é interessante que o pastor Hernandes Dias Lopes, ele comenta esse texto, essa passagem, ele diz que depois da travessia do Val do Jaboque, naquela noite decisiva da sua vida, Jacó ficou só. E ele complementa:
A solidão é a sala de audiência de Deus. E ali Jacó vai ter o encontro mais importante da vida, o encontro com Deus. O Jacó que viveu fugindo, a vida fugindo, precisa agora enfrentar a situação sozinho. Uma vez que ele não pode fugir de si mesmo, por isso ele fica só. E tem que olhar no espelho da sua própria alma e contemplar o fato de quem ele é, um suplantador. Olha que interessante, amado. Outro grande teólogo diz que Jacó, ele passou a maior parte da vida dele lutando. Ele lutou com Esaú, ele lutou com Labão e ele lutou com as suas próprias mulheres. Pelo fato de Jacó ter passado a vida inteira lutando, Deus se manifestou a ele como um lutador. E eles ficaram travando uma luta até o amanhecer. Nós podemos destacar alguns pontos aqui, amado, em cima desse texto, de Gênesis 32. Primeiro, que é Deus que começa a lutar com Jacó. É Deus que toma a iniciativa. Deus quer transformar Jacó e não abre a mão da vida dele. Assim como Deus não abre mão da minha vida, nem da sua, amado. Aleluia! Outro ponto que nós podemos aprender nesse texto: Deus não desiste de Jacó, a despeito da sua resistência. Jacó lutou a noite toda, amado. Jacó não queria entregar os pontos. Ele era um cara difícil, duro de coração. Ele não queria ceder, mas Deus também não abria a mão dele. E o terceiro ponto: Deus feriu Jacó, a fim de não perdê-lo para sempre. Eu achei muito interessante esse comentário, que diz que com extrema misericórdia, Deus tocou na conjuntura da coxa de Jacó, a fim de não perdê-lo. Por quê? A partir do momento que Deus toca na coxa de Jacó e desloca, Deus tira a força daquele homem de lutador. E agora Jacó não pode mais, ou aliás, ele não tem mais força para lutar. Ele precisa depender da graça de Deus. Uma vez que a força do lutador se foi, ele só tem uma opção: se agarrar na graça de Deus. E foi isso que aconteceu com Jacó. O Senhor foi até as últimas consequências para salvar ele. A vocação de Deus é irresistível, amado. E Deus vai até as últimas consequências para salvar você. Se necessário, não estou dizendo que vai acontecer, se necessário, para te salvar, para salvar a tua família, Ele pode tocar na tua saúde, nas tuas finanças e na tua própria família. E nós temos o exemplo na Bíblia disso. Jó. Tá certo que foi para testar a fidelidade dele, não foi para salvar Jó. Mas se precisar, Deus vai fazer, amado. Enquanto o homem não quebrantar o coração dele, Deus vai usando de meios, de situações para quebrantar o coração daquele homem e trazer aquele homem, aquela família até os pés do Senhor. E se for necessário, amado, Ele vai fazer o que for preciso, que seja a sua família, que seja uma enfermidade, Ele vai permitir, Ele não vai colocar. Aleluia! E foi assim, amado, que Jacó se encontrou com Deus. Foi assim que ele teve um encontro transformador e passou a ser chamado de príncipe. Aquele cara que era um enganador, que era um suplantador, que era uma pessoa que tinha suas artimanhas, que tinha aquele tipo de pessoa que sempre quer dar um jeitinho em alguma coisa. A pessoa que tem uns esquemas. Esse era Jacó. Era um cara que já teve um encontro com Deus nesse texto. Ele já tinha tido uma experiência com Deus em Betel,
onde ele faz de uma pedra um travesseiro, ele tem uma visão de uma escada e anjos subindo e descendo. Ele já tinha tido uma experiência com Deus ali, mas era um cara que ainda não era convertido. Era um cara que nos seus negócios, na sua vida pessoal, ele ainda queria usar a força do seu braço, ele ainda queria usar a forma natural de fazer as coisas. E muitas vezes enganava as pessoas. Eu não sei se você conhece alguém assim. Talvez se você não conheça, essa pessoa deva ser você. Ou em muitos momentos, nós podemos agir dessa forma, como Jacó. É interessante que às vezes quando fala, com quem que você se parece na Bíblia? A pessoa fala, João, discípulo do amor. É com o apóstolo Paulo, implantador de igrejas. Eu me pareço com Jesus Cristo. Mas eu me pareço com Abraão. Mas é difícil uma pessoa falar que se parece com Jacó. É difícil uma pessoa falar que se parece com Judas. E acredite, nós temos mais similaridades com Judas e com Jacó que com João e com Paulo. Amado. Nós possamos ser íntegros em todas as esferas da nossa vida. No trabalho, na vida profissional, casa. Um bom filho, se você é solteiro, que seja um solteiro um exemplo. Que você, um casado, bom esposo, bom pai. Uma pessoa que tem caráter, que tem índole, que onde você chegue, no seu trabalho, em qualquer lugar, as pessoas possam olhar para você, mesmo que não digam, mas elas pensem, ali vai um homem de Deus. Ali é uma mulher de Deus. Ali é uma pessoa que não se corrompe, não se vende. É uma pessoa que tem princípios. É uma pessoa que não mente. Ela não dá um jeitinho, ela não tem estratégias para enganar as pessoas. Aleluia, amado. E o último ponto que eu quero trabalhar. Para qual cenário nós precisamos voltar? Para qual cenário eu preciso voltar? Para qual cenário você precisa voltar? Baseado nesse texto de Gênesis 31. Para quem você precisa pedir perdão? Quais são os cenários que você precisa voltar sendo uma outra pessoa e ressignificar uma situação? Lembre-se que Deus geralmente não muda os cenários, não muda as situações. Ele quer mudar você. E você, sendo transformado, vai voltar naquele local e transformar aquele local. Ressignificar aquela situação que ficou mal resolvida. E foi assim, amado. Foi assim que Jacó pôde voltar ao cenário antigo para construir uma nova história. Sendo um novo Jacó. Sendo um Jacó transformado. E um Jacó transformado, ele poderia se encontrar com quem fosse. Com o irmão dele que queria matar, com o sogro dele, com qualquer pessoa, porque ele já era transformado. E uma pessoa transformada, sendo uma pessoa transformada, ele consegue resolver, ou pelo menos ter peito e coragem para resolver qualquer situação. Aleluia! Glória a Deus, amado. Gostaria que você avançasse só mais um capítulo. Já vou finalizar. 35, na verdade. Gênesis 35. Verso Verso 1, amado, desculpa, estou confundindo com o verso 9. Gênesis 35, verso 1. Diz assim: Então disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Agora eu quero que você pule aí para o verso 9.
Depois que Jacó voltou de Padã-Arã, Deus lhe abençoou de novo e o abençoou. Depois que Jacó voltou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. Verso 10. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Aleluia. Glória a Deus, amado. Interessante que Betel também, quando Deus pede para Jacó passar por Betel, voltar para Betel, Betel tem um significado muito profundo na Bíblia. Tem um significado espiritual. Já falei aqui, primeiro, foi aquele momento onde Jacó teve o sonho, a visão dos anjos, que o anjo descia e subia. E Betel também desempenhou um papel importante na história de Israel, como um local de adoração e encontro com Deus. E aqui nós podemos aprender um outro princípio, ou fica uma outra pergunta. Qual é a Betel que o Senhor está nos chamando nessa noite? Nós podemos sondar nosso coração. Qual é a Betel que Deus quer que nós voltemos? Pode ser o nosso quarto de oração. Pode ser, Telmo, a comunhão com os irmãos. Pode ser voltar para os cultos. Qual é a Betel que o Senhor está chamando? Talvez seja me reconciliar com outro irmão que eu já não falo há muito tempo. Aleluia, amado. Mas para voltar para Betel, exige esforço, foco, comprometimento. Não é fácil, amado. Existem algumas disciplinas espirituais que nós temos que colocar em prática. Então exige um certo esforço da nossa parte. Será que eu e você estamos dispostos? Gostaria que você fechasse os seus olhos. Aleluia. Comece a sondar o teu coração e orar ao Senhor se existe algum cenário que você precisa voltar para resolver uma história mal resolvida. Sonde agora o teu coração se existe alguma pessoa que você precisa pedir perdão. Talvez seja um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, um colega de empresa. Para qual cenário, amado? Deus está falando comigo e com você para voltar? Para qual cenário eu e você, transformados, precisamos voltar para ressignificar uma situação? Aleluia, Senhor. Santo é o teu nome. Eu gostaria de orar por você nesta noite. Você não precisa sair do seu lugar, mas continue com os olhos fechados. Eu só gostaria que você erguesse a sua mão. E eu gostaria de orar por 3 motivos nesta noite. O primeiro dele é se você busca por direção divina. O segundo dele é se você está buscando uma reconciliação e cura de relacionamentos. E o terceiro é se você precisa de proteção e orientação divina na sua jornada, na sua vida. Pode levantar sua mão onde você está. Aleluia, glória a Deus. Ainda com os olhos fechados, vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu apresento a vida desses irmãos, Senhor, que levantaram as suas mãos em um ato de humildade, de humilhação, de obediência a Ti. Pai, dizendo que eles precisam de uma direção. Pai, que eles precisam se reconciliar e curar algum relacionamento. E também, Senhor, que eles precisam de orientação divina. Dê a eles sabedoria, discernimento. Capacita-os, Senhor, em nome de Jesus. Aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, transforme, Pai, essas pessoas que estão aqui nesta noite.
Nos transforme, Senhor, para que nós possamos voltar para qualquer lugar que for, transformados e resolver qualquer situação que for. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe, nos capacita, nos instrui, nos direciona. É assim que eu oro, Senhor. E entrego, Senhor, nas Tuas mãos essa igreja, essas pessoas, cada família, cada pessoa aqui, Senhor, representando uma família. Em nome de Jesus, libera a Tua bênção, a Tua provisão. Em nome de Jesus, Senhor. É assim que eu oro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica de pé, amém, amados? Põe tua mão no teu coração, fazer uma oração de gratidão, amém, amados? Pai, te louvamos pelo teu agir, pelo teu mover, pela tua palavra, porque entendemos que o Senhor é o Deus que pode nos mudar e queremos que o Senhor realmente toque em nossas vidas e nos mude para melhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ajude-nos também, Pai, a sermos em Suas mãos um instrumento para abençoarmos outras pessoas. Declaramos mais um final de semana de vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Até domingo às 18 horas nesse lugar.